Então, esse aqui é o professor Rodrigo Gonzato, né? Que está fazendo doutorado pela PUC-PR. A gente vai fazer umas perguntas para ele para dar uma visão do mestrado para os alunos, né? Para ver se interessa alguém de repente. Há quanto tempo você seleciona, professor? Eu sou professor há 7 anos. Quais são as maiores dificuldades da sua carreira como professor? Eu confesso que eu gosto muito de ser professor, então eu não vejo muitos problemas. Mas as dificuldades são principalmente concentração de trabalhos em alguns períodos, onde você acaba acumulando bastante, tem que fazer muita coisa num curto espaço de tempo, que é a mesma dificuldade dos estudantes também, né? No final de semestre a gente acumula bastante coisa. E acaba sendo um trabalho que envolve muito você pensar, né? Às vezes dá uma fadiga assim, de muito trabalho, mas acho que, para mim, na minha visão, seria pessoal o único problema, assim. Mas ao mesmo tempo é um problema bom de se resolver. Quais são as suas principais motivações? Eu gosto muito de estar com contato com pessoas nesse tipo de relacionamento, né? Você está pesquisando, está buscando conhecer coisas, descobrindo novas coisas. Acho que isso é uma coisa muito legal. E as oportunidades que você tem de trabalhar por exemplo, numa universidade, que é um tipo de trabalho que você não faz sempre a mesma coisa. A cada 6 meses você acaba mudando as pessoas que você relaciona, né? Muda as turmas, então você sempre pode renovar, aprimorar seu trabalho. Acho que essa é uma coisa muito legal, né? Ser professor. E também você não parar, você está sempre pesquisando, conhecendo novas ideias. O ambiente universitário eu acho bem legal nesse sentido, né? Você acha que as universidades, no geral, apoiam a pesquisa, assim, para os mestres e doutores? Acho que as universidades, sim, porque é o papel da universidade, né? Para uma universidade ser uma universidade, receber esse U no nome de universidade, elas precisam ter pesquisa. Então, talvez se a gente se perguntasse se as faculdades, em geral, dão apoio à pesquisa, eu diria que não. Especialmente as particulares, né? Onde você não tem esse compromisso e porque a pesquisa nem sempre é percebida por quem está buscando ensino superior. Geralmente, quando a gente está fazendo vestibular, etc., a gente não escolhe porque tem pesquisa lá dentro, a gente consegue perceber o valor que isso tem. E às vezes mesmo durante o curso é difícil de perceber, mas a gente vê quando a pessoa faz iniciação científica ou ela começa a se engajar nessas coisas, ela já percebe esse diferencial. Porque uma universidade ela só recebe esse nome porque ela tem mestrados, doutorados e tem pesquisa sendo feita. Então acho que deveria ter mais, mas é legal as que tem. Especialmente nós, né, no Brasil, com apoio. Porque uma diferença é você ter pesquisa e outra você ter financiamento para isso. O estudante poder estudar, né? Poder ter tempo para fazer pesquisa. Você acha que mestrado é recomendado apenas para ser professor ou também é recomendado para as outras áreas no geral? Na minha visão, o mestrado ele é recomendado para professores, mas um mestrado ou uma pós-graduação estrito sensu, né? Pós-graduação você tem 2 caminhos. Especialização é o lato sensu. Outro caminho é o estrito sensu, que é o mestrado e doutorado, que dão esses títulos. E o mestrado, ele é útil para quem vai se tornar pesquisador, né? Então, o mestrado ele é uma introdução, onde você faz uma primeira pesquisa, e o doutorado depois um segundo passo, onde você realiza uma pesquisa mais completa de 4 anos. Então, o mestrado e o doutorado de forma não como professor, como pesquisador. E daí, tendo uma formação em pesquisa, isso te torna mais perto de você trabalhar numa universidade, porque a universidade é onde tem apoio à pesquisa. Então ela é um passo para se tornar professor, mas não necessariamente uma coisa leva a outra. Claro que você dificilmente vai fazer um mestrado, doutorado se você não tem intenção de lecionar também. Quanto tempo que dura o mestrado em média, assim? O mestrado geralmente tem a média de 2 anos, isso é quase meio fixo, mas ele pode às vezes se estender para 3, né, dependendo de vários fatores. Eu, por exemplo, eu entrei como aluno especial no primeiro ano. Esse aluno especial é uma categoria que você não está dentro do mestrado, mas você pode assistir disciplinas e depois validá-las. Então eu fiz 1 ano quando eu fui aluno especial, depois eu ingressei no programa e fiz os outros 2 anos, terminando a pesquisa. Então eu acabei fazendo em 3, mas o mestrado foi oficialmente em 2. Às vezes você faz, igual agora eu estou no doutorado, eu estou entrando no meu 5º ano, né, porque eu não consegui terminar a pesquisa a tempo, e eu pedi um prazo de extensão que foi aceito. Então você realiza essa média. Você também pode realizar num prazo menor, mas às vezes é muito difícil, porque ao longo do mestrado e doutorado você percebe que 2 anos para o mestrado acaba sendo pouco, e do doutorado às vezes 4 anos é pouco. Então o mestrado e doutorado trabalha um pouco mais caso a caso, mas existe essa média, 2 para mestrado, 4 para doutorado. Qual a principal diferença de uma tese de mestrado e de uma monografia comum de TCC? Os trabalhos de conclusão de curso não necessariamente eles são dissertativos, são geralmente textos dissertativos, mas, por exemplo, no design, eles às vezes são relatos de projeto, e
e eles não são uma pesquisa, eles são um projeto e não necessariamente uma pesquisa. Né? Numa pesquisa você vai investigar, chegar a conclusões, considerações, recomendações. Né? E no projeto você vai criar algo. Existem metodologias mais recentes, né, mistas, e a partir da própria metodologia de design, que propõe que você possa fazer um projeto para descobrir algo, que já é um outro papo. Mas, em geral, num projeto TCC você vai contribuir de uma maneira mais singela pelo tempo que você tem, pelo conhecimento da área que você tem, e você vai trazer uma pequena contribuição em uma área. Espera-se geralmente no doutorado, depois de ter feito TCC, depois de ter feito um mestrado, você chega no doutorado, que você se forme como pesquisador e depois possa fazer as pesquisas por conta própria. Então, uma pessoa com doutorado e o título de doutor ou doutora, ela vai poder conduzir suas próprias pesquisas e decidir temas, escolher áreas, e definir essas questões, e porque ela já passou por essas etapas. Mas todas elas são pesquisas. Eu diferenciaria mais como o título que ela lhe confere e esse momento que você passa 4 anos pesquisando algo e espera-se que você faça uma contribuição num campo e depois possa continuar alguns anos da sua vida pesquisando naquele campo. Pode-se fazer um mestrado em qualquer área do conhecimento ou ele tem que ter relação com a sua graduação? Daí varia de casos, eu não tenho tanto conhecimento sobre isso, mas o pouco que eu conheço é que em algumas áreas você tem a expectativa de que você tenha pessoas formadas, geralmente áreas que têm algum conselho muito forte, mas não necessariamente isso acontece. Por exemplo, existem áreas como a educação, você tem bastante programas de pós-graduação de mestrado e doutorado, e você não precisa ser formado em pedagogia ou letras para você fazer educação. Geralmente ela recebe pessoas de todas as áreas, porque todas as áreas podem se interessar você tem que ter pessoas formadas e fazendo pesquisa sobre como se ensina e como se aprende nessas áreas. Algumas áreas específicas, como psicologia, eu não tenho certeza se pode ou não pode, mas acredito que você possa. Você não pode fazer um mestrado em psicologia e ser psicólogo, teria que ser formado, mas você pode fazer uma pesquisa em psicologia. Eu acredito que sim, eu tenho um pouco de dúvida em algumas áreas específicas, mas a maioria das áreas você não precisa ser feita a formação. Por exemplo, filosofia, você não precisa ter formação em filosofia para fazer um mestrado, doutorado em filosofia. A questão mais é sobre como você consegue ingressar nessas áreas. É muito difícil, sem uma formação básica, você conseguir passar num processo seletivo e entrar nessa área, a não ser que o orientador ou o programa tenha um viés mais interdisciplinar. Você quer dar uma consideração final assim sobre o mestrado, doutorado ou a sua carreira acadêmica? Assim? Sim, pode ser. Mestrado é legal. Eu gostei muito da oportunidade que eu tive de fazer, mas ele é diferente da experiência que a gente tem da graduação, né? Realizar uma pesquisa e estar com uma pessoa, porque no mestrado é muito mais personificado, às vezes na figura do orientador, da pessoa que você tem contato, do grupo de pesquisa dessa pessoa. É uma experiência diferente, às vezes durante a formação acadêmica a gente não vê muito mesmo essa ideia de pesquisa científica e conhece muito essas questões para a gente saber se é uma área que vale a pena ou não seguir. E às vezes também a ideia de você passar 2, depois mais 4 anos investindo tempo, né? 6 anos para você conseguir virar doutor, para você poder trabalhar na área, às vezes parece uma coisa muito distante, de fato né? Mas é um mundo que tem bastante coisa. Quem quiser entrar nessa área, eu recomendo conversar principalmente com pessoas que já fizeram mestrado e doutorado. A melhor maneira de você entrar e conhecer é conversando com as pessoas, porque é muito difícil encontrar mesmo online assim, informações. Tá bom. Obrigado. Obrigado.